Rádio Irmana, programação 24 horas com você. Fique por dentro da programação da Rádio Irmana. Segunda-feira, às 20 horas, programa Quietude. Terça-feira, às 21 horas, programa Elucidações do Além. Quinta-feira, às 21 horas, programa Felicidade. Sexta-feira, às 20 horas, programa Cidade dos Espíritos. Domingo, às 10 horas, programa Mensagens do Grande Coração. E ao longo da nossa programação, você ouve Musical da Rádio Irmana. 1 hora de músicas sem intervalos. Todos os programas são apresentados pela equipe da Rádio Irmana. Participe da programação da Rádio Irmana e concorra a brindes exclusivos. Fique ligado. Rádio Irmana. Apoio. Editora do Conhecimento. Letra que Fala. E Plug Sistemas e Soluções. A partir de agora, você vai conhecer assuntos sobre a psicologia e a espiritualidade. Programa Mensagens do Grande Coração. Bom dia, pessoal. Estamos aqui mais um domingo, dia 8 de novembro de 2015. Iniciando agora mais um programa Mensagens do Grande Coração, através da Rádio Irmana. Nós agradecemos a presença de vocês, agradecemos a confiança de vocês na proposta deste programa, que visa trazer um esclarecimento para todos nós, para as diversas famílias que nos ouvem, para as diversas pessoas ao redor do mundo que ouvem a rádio, a respeito de algumas temáticas sobre a espiritualidade, sobre nossa vida moral, sobre o nosso contexto psicológico, sobre a nossa saúde emocional, conhecimentos que nos possibilitem ter uma progressão, ter uma evolução em nossas vidas, ter ferramentas, ter ensinamentos que possam nos nortear pelos nossos caminhos, que nem sempre são fáceis. Então nós, nessa manhã, agradecemos a vocês, aqueles que já estão acostumados com a programação e aqueles que chegam hoje pela primeira vez, estão ouvindo a rádio, sejam bem-vindos. Essa rádio é uma Rádio Irmana, é uma rádio que tem o compromisso por levar esclarecimento a todos aqueles que necessitem de informação, necessitem de ferramentas para ter uma melhora nas suas vidas, ter um novo prisma para enxergar a respeito das coisas que acontecem no nosso mundo. E a temática que essa rádio traz é uma temática universalista, espiritualista. Ela não está presa a nenhum elo religioso, a nenhuma agremiação, ela não representa nenhum centro espírita, nenhuma agremiação budista, nenhuma igreja, nenhum terreiro, nenhuma tenda de umbanda. Não, ela está ligada a pessoas, que são as pessoas que compõem a equipe da Rádio Irmana, que têm o desejo de levar sua mensagem, e que são mensagens que têm um prévio estudo, o bom senso, a vontade de levar esclarecimento e palavras de conforto, de esclarecimento às pessoas que ouvem a rádio, enfim. São pessoas que têm a vontade de participar de uma mudança, primeiramente dentro da vida delas, e posteriormente levar essa mudança através da voz, através das ondas sonoras, através das ondas aí que navegam pela internet, até chegar à casa de vocês, à vida de vocês, ao trabalho de vocês. Então essa rádio tem esse compromisso com o nosso planeta, de uma maneira positiva, de uma maneira bem tranquila, sem dogmas e sem tabus. Antes de adentrarmos a nossa programação de hoje, nós gostaríamos de agradecer primeiramente aos apoiadores dessa rádio, aos apoiadores que dão a sustentação aos programas dessa rádio. Agradecemos à Editora do Conhecimento por trazer esse apoio e por principalmente trazer os seus trabalhos ao público, a quantidade enorme de conhecimentos, de informações que são trazidas
pela espiritualidade, pelas mãos dos médiuns, pelos estudos daqueles que, mesmo não fazendo obras mediúnicas, trazem um ensinamento através de seus livros. Então, é uma editora que tem bastante informação para passar para nós e que é uma alegria ter esse apoio dessa editora. Nós agradecemos a Plug Sistemas e Soluções, que é a empresa responsável pelo planejamento e pela estruturação dessa rádio, da sua interface, de todo o seu modelo, de toda a sua programação, dos softwares, todo o design, toda a criação dessa estrutura da rádio foi pensada e foi projetada por essa equipe que nos dá esse seu apoio. Agradecemos ao site Letra que Fala, que nos traz uma diversa gama de informações no âmbito da educação, no âmbito da leitura, e também com a sua loja virtual nos traz diversos DVDs e livros que nos possibilitam adquirir conhecimento, informação de bom senso, informação positiva na nossa vida, que coopera aí na construção de uma vida melhor, de um mundo melhor por consequência. Então vamos lá, pessoal, vamos entrando nessa manhã de domingo, começando o nosso programa Mensagem do Grande Coração, e hoje temos a temática aí que gira em torno da obsessão. Então nós vamos trazer aqui para todos nós, né? Porque nós estudamos junto com vocês, quando nós estamos falando aqui, né? Como tem alguns irmãos aí que falam que quem traz um estudo, quem palestra, quem dá alguma aula, alguma apresentação, ele está repetindo o estudo dele, ele está ouvindo 2 vezes, porque ele fala e ele escuta o que ele fala, e antes ele estudou, né? Então, nós estamos estudando com vocês aí, e hoje vamos trazer umas breves noções a respeito da obsessão, porque esse tema é um tema bem complexo de se lidar, é um tema bem com muito detalhe, muitas minúcias, e que trazer aqui em 1 hora para vocês e falar que nós falamos tudo a respeito da obsessão, essa é uma mentira, porque tem mais de centenas de livros aí que nos trazem, nos abordam esse tema com diversas maneiras, com diversos pontos de vista, e nós estamos aqui somente trazendo o nosso ponto de vista. Então tá, vamos lá. Começando a abordar esse tema da obsessão, antes de entrar nele, eu gostaria de ler aqui para vocês uma pergunta do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, codificado por Allan Kardec e trazido pelos Espíritos, que nos traz aqui uma introdução para que a gente possa compreender a respeito desse contexto da obsessão. Mas antes de entrar nele, a gente tem que compreender algumas coisinhas. Então vamos lá, a leitura aqui do Livro dos Espíritos. No meu livro aqui é a página 206, livro 2, capítulo 9, e aqui o subtítulo que antecede a pergunta é Influência oculta dos Espíritos sobre nossos pensamentos e sobre as nossas ações. 459 é o número da pergunta. Vamos lá. Os Espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Pergunta. E a resposta dos Espíritos: a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Vamos ler a outra pergunta que na sequência, número 460. Temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos? E a resposta dessa pergunta: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que vários pensamentos vos alcançam, ao mesmo tempo, sobre o mesmo assunto e frequentemente bem contrários uns aos outros. Então, há sempre de vós e de nós, e é isso que vos coloca na incerteza, posto que tendes a vós 2 ideias que se combatem. Beleza? O que a gente pode tirar aqui dessas 2 perguntas e dessas respostas dadas pelos Espíritos? Gente, nós estamos constantemente rodeados de testemunhas. Quem são essas testemunhas? Para nós que acreditamos no mundo espiritual, na existência do espírito, do ser humano como ser imortal e que resiste à perda do corpo, num fenômeno conhecido como a morte, nós acreditamos que esses espíritos eles estão nos cercando. Eles vivem no planeta Terra, numa dimensão extrafísica, numa dimensão, entre aspas, espiritual, e que eles seguem a sua vida nesse âmbito.
Só que mesmo nesse âmbito, nas dimensões que estão mais próximas ao nosso contexto terreno, à nossa vida encarnada, existem diversos espíritos que permanecem vivenciando suas experiências nesse plano. E esses espíritos, eles têm vontades, eles têm pensamentos, eles têm sentimentos, emoções, e eles não perdem isso simplesmente por estarem fora do contexto carnal, por estarem desencarnados como nós conhecemos. Eles continuam com suas manias, eles continuam com suas atitudes, e essas atitudes, como diz aqui a pergunta, nos influenciam muito mais do que nós imaginamos, que por vezes são eles que nos dirigem. Então, vendo essa pergunta que é dirigida aos Espíritos no Livro dos Espíritos, e a resposta que os Espíritos nos dirigem e tudo mais, como é que é feita esse contexto dessa influenciação chegar a nós através dos nossos pensamentos e nos influenciar? Simples. O ato, a atitude, a força que o Espírito imortal direciona aos corpos que ela comanda, que são os nossos corpos aqui, perispírito, corpo etérico, corpo físico, ela provoca uma reação, uma matéria que é chamada de pensamento. Esse pensamento é a ordem, é a intenção, o desejo, a vontade do espírito que ele imprime ao nosso corpo para comandá-lo. E nosso cérebro, o cérebro físico quanto o cérebro extrafísico, ele capta essa vontade, ele capta essa onda de pensamento, ele capta essa matéria que é gerada desse esforço, dessa intenção do nosso espírito. Só que tem um contexto. Esse pensamento, ele se propaga no meio onde o espírito se encontra. Então, quando um espírito exerce o pensamento, exerce uma vontade, uma intenção, e ele gera essa onda mental, essa força de pensamento, ela não simplesmente vai em direção ao seu cérebro físico ou perispiritual e é captada simplesmente. Além disso, de ser captada, pois o cérebro físico e extrafísico, com suas conexões, com suas energias, funcionam como uma antena psíquica, essas forças de pensamento, elas se propagam no meio onde nós estamos. Então o pensamento que eu gero no local, ele se propaga pelo meio do universo, de acordo com a minha vontade, com a minha força mental e com a minha constância de pensamento, com a repetição que eu exerço nesse pensamento, com a minha concentração, num termo mais tranquilo assim, a gente compreender. Então, esse pensamento ele se propaga e ele pode ou não ser recepcionado, ser captado por outras antenas, por outros cérebros, por outras pessoas. E é isso que se processa, é isso que os Espíritos estão falando nessa pergunta. Eles estão dizendo que por diversos espíritos estarem habitando o mesmo planeta que nós, os mesmos ambientes que nós convivemos, essa influência existe no plano extrafísico, e ela se dá porque esses diversos espíritos estão pensando, emitindo ondas mentais, e nós captamos elas. E daí vocês podem se perguntar, já que nós somos dirigidos pelos Espíritos, como é que fica a nossa vontade, nosso livre-arbítrio? Porque aqui o Espírito nos fala que nós somos dirigidos por esses pensamentos e influenciações, então o ser humano não tem vontade própria, ele é dirigido por pensamentos externos a ele. A gente tem que entender que dentro desses Espíritos que se encontram no plano extrafísico, coexistindo conosco, existem espíritos de bem, que têm boas intenções, que têm bons pensamentos, que têm conhecimentos legais, que podem nos beneficiar. E existem espíritos ignorantes, confusos, e que têm pensamentos malévolos, pensamentos trevosos, contrários ao bem, contrários a uma proposta de evolução nossa ou da humanidade. E esses pensamentos surgem dos dois lados. Então existem espíritos que nos trazem pensamentos benéficos que nos chegam, e existem espíritos que nos trazem pensamentos não tão nobres e que nos chegam também, de acordo com a nossa capacidade mental e com a sintonia que nós nos encontramos naquele momento. Então, esses vários pensamentos que vão chegando à nossa antena psíquica, nosso cérebro, a gente tem o direito de escolher adotar eles.
Nós temos o direito de aceitar eles dentro da nossa vida. Então chega um pensamento que não é tão nobre, tão legal e não me faz sentir muito bem, me faz sentir raiva, tristeza, eu posso escolher seguir com esse pensamento na minha cabeça ou posso pegar e parar. Não, vou fazer a minha reflexão aqui. Eu nem estava mal, eu nem tenho esse pensamento, esse sentimento contra essa pessoa. Por que eu estou sentindo isso? Então eu não quero isso. Eu vou pensar diferente, ela nunca me fez nada demais. Ou, mesmo que me faça alguma coisa, esse caminho não vai me levar a algum lugar, eu tenho consciência disso, eu tenho consciência do certo e do errado, eu aprendi isso ao longo da minha vida. Então, essa tomada de decisão, essa reflexão, é a capacidade do livre-arbítrio do ser humano. Assim como pode ter duas influências ao mesmo tempo acontecendo, uma boa e uma má, e eu escolher a minha influência, o meu pensamento. Podem vir duas intuições na minha cabeça, dois pensamentos diferentes, e eu escolhi fazer totalmente diferente daquilo. Eu tenho uma ação, uma tomada de decisão totalmente inusitada. E aí se encontra o meu poder de vontade, o meu livre-arbítrio, que em nenhum momento sumiu. Então, para aqueles que podem interpretar dessa maneira errônea essa questão do Livro dos Espíritos, está aí uma das nossas interpretações que nós podemos falar a respeito disso. Tá bem? Então tá. O que isso tem a ver com obsessão, com esse processo obsessivo que a gente ouve tanto falar, que é tão difundido aí através de diversas obras? Nessa influência, dos pensamentos, nesse contexto, nós queremos aqui trazer para um contexto mais simples alguns fatos que todo ser humano passa pelas suas vivências. Todos nós temos relacionamentos entre a família, entre os amigos da família, entre aqueles que não são amigos da família, entre os desconhecidos, nos ambientes que a gente passa durante o nosso crescimento, nas escolas, nas faculdades, pelas ruas, nos nossos trabalhos, nos nossos empregos, enfim, nós temos relacionamentos com diversos meios, nós nos relacionamos com diversas pessoas das mais variadas etnias, crenças, condições financeiras, materiais, das mais variadas condições físicas e mentais, e todo esse relacionamento ele vai agregando na nossa vida relações, conexões com determinadas pessoas. E essas relações, elas podem ser tanto relações benéficas, tanto relações tóxicas, porque nós nos ligamos com as pessoas. E essas relações benéficas ou tóxicas tanto podem estar no ambiente de trabalho, quanto na rua, no trânsito, quanto no ambiente de aprendizado escolar, quanto no ambiente familiar. Enfim, essas relações que nós vamos tendo nos mostram que nós temos pessoas que nos são caras e afins, e nós temos pessoas que não são tão boas assim para nós, que nós não temos afinidade assim para conviver com elas, e muitas vezes temos entraves, temos coisas mais mal resolvidas, que nos ligam a elas não por algum motivo bacana, mas sim por alguma coisa negativada, por alguma coisa deletéria, prejudicial ao nosso bem-estar, ao nosso convívio. Essas relações são extremamente importantes para a gente entender o contexto de obsessão. Nós precisamos compreender que nós nos unimos pelas pessoas, aos ideais e aos grupos, por uma questão de afinidade, porque determinadas pessoas pensam de uma forma que nos convém, que nos é agradável, que nos traz uma inspiração, que nos traz algum propósito, e nós seguimos com essas pessoas, enquanto outras pessoas que nos cercam não nos trazem essa afinidade, e nós nos separamos dela. E isso é uma afinidade, nós nos atraímos pela afinidade. O semelhante atrai o semelhante. Isso num contexto simplesmente físico. Pessoas que nós somos perseguidos por pessoas ou temos relações destrutivas com algumas pessoas, nós também nos ligamos a elas por afinidade. Mas como assim por afinidade? Se eu não gosto de estar com uma pessoa, se eu não desejo estar com um tipo de pessoa, como é que eu posso estar afinizada a essa pessoa? Simples, os dois têm algo em comum. Não se resolveram bem em alguma questão, tiveram uma passagem e se relacionaram em algum certo momento, e os dois têm um sentimento em comum: mágoa, ressentimento, expectativas que falharam, e muitas vezes ódio, tristeza, ciúme. E são esses sentimentos que unem essas duas pessoas, essas pessoas que não se dão bem,
porque constantemente estão se chocando nas suas vidas, nas suas atitudes, nos seus âmbitos familiares ou sociais. Elas acabam se encontrando, acabam se relacionando indireta ou diretamente, e sempre tem alguma coisa em comum, que é algo negativo. Então também estão se atraindo por uma semelhança, por uma afinidade, que no caso é um sentimento mal resolvido, uma situação mal resolvida em suas vidas. Isso nos traz e nos explica, de maneira bem simples, a lei da afinidade vibratória que nós encontramos regendo a natureza, regendo as leis naturais, que também se aplicam às leis do mundo oculto, do mundo além da matéria. Essa lei de afinidade é a que nos puxa, nos atrai em afins, em pessoas que compartilham da mesma energia, do mesmo pensamento, das mesmas emoções, seja em questões de nos atraindo em questões de lazer, em questões de relacionamentos sociais, políticos, em relacionamentos familiares. As famílias se atraem por uma questão de afinidade, seja uma afinidade bacana ou não. Os relacionamentos dos homens em questão financeira se atraem também por compartilharem de afinidades. Então essa lei de afinidade vibratória é a que impera no nosso mundo, é a que impera no universo. Semelhante atrai semelhante. Uma energia X atrai energia X, ela não atrai uma energia B, atrai uma energia X. Nós devemos compreender isso para saber lidar com essa questão da obsessão, que é muito complexa, é muito detalhada. Tá bem? Vamos lá então. Tendo em vista essa questão do semelhante atrair semelhante, nós temos as palavras de um espírito, de um amigo espiritual, que traz aí diversas obras que nós indicamos aqui, tais quais a Medicina da Alma, que é o espírito de Joseph Gleber, que escreve pelas mãos do Robson Pinheiro, do médium encarnado. Ele nos fala que a obsessão é como se ele fosse um véu, é uma teia de influências, de relacionamentos, de condicionamentos emocionais, mentais, que ligam os seres humanos e que atualmente envolve a maior parte da humanidade. Olha que legal isso. Vamos ver aqui um trecho do livro Medicina da Alma, que é escrito por esse espírito, pelo médium Robson Pinheiro, que ele está tratando a respeito da obsessão, tá bem? É um trechinho pequeno, vamos lá. Muitos espíritos, de posse do conhecimento das leis do mundo oculto, atuam pela sugestão no campo das ideias e imagens mentais, mais ou menos intensas, conforme os recursos empregados pelos agressores desencarnados. Utilizam-se geralmente de criações mentais primitivas para coagir suas vítimas, inclusive lançando mão de diversos artefatos que poderão empregar para obter êxito na ação que propuseram concretizar. O que ele está falando aqui? Ele está falando a respeito dos processos de obsessão que ocorrem no nosso mundo, na relação entre os espíritos, entre os viventes desse planeta. Então vamos explicar aqui, vamos dar um exemplo, para a gente compreender melhor essas palavras aqui do espírito Joseph Gleber. Temos uma pessoa, nome João. O João é um cara que, de alguma maneira, no final de semana, ele gosta de sair, se divertir com os conhecidos, com as amigas e os amigos. Ele gosta de, após o trabalho que é meio estressante, ele vai lá no bar, se encontra com as pessoas e fica lá. É o seu lazer que ele tem no final de semana, é uma das coisas que ele gosta de fazer. Acontece que em determinado momento, o João é um cara solteiro, tem uma vida legal, o cara tem um bom emprego, tem uma boa família, tem saúde, é bonito. E ele acaba se relacionando em uma dessas saídas aí com uma pessoa no final da noite, no final da sua curtida daquele dia. E ele acaba indo para um motel, ele acaba indo para a casa dessa pessoa, para a casa dele, e tem uma relação sexual naquela noite. Após isso, tudo segue normal na vida de João. Ele não conhecia aquela pessoa, ele acabou conhecendo, se atraiu e tudo mais, foi aquela relação muito boa, muito contente, todo mundo ficou feliz, todo mundo gostou, né? Tiveram aquela relação muito prazerosa e deu, acabou. Acontece que o João tem esse hábito de sair com os amigos dele, porque ele tem vontade de conversar após uma semana difícil no trabalho. Então ele tem esse hábito. Só que antes ele não tinha um hábito que ele começou a adquirir. Sempre que ele começa a sair agora, o João ele começa a procurar alguém para terminar a sua noite
tendo uma relação sexual, de alguma maneira, alguma intensidade. Antes ele saía simplesmente. Só que daquele momento que ele teve aquela experiência, que nós relatamos aqui como exemplo, ele começa a ter mais vontade de fazer isso. Então, chega um momento na vida de João, que ele sempre que ele sai, não importa com quem ele esteja, se o dia está ótimo, se a festa está ótima, se ele tem uma condição ótima, são as pessoas que cercam ele, são muito legais. Se ele, ao final daquela saída, daquela curtida, ele não consegue levar alguém para sair, para a cama, ele fica muito chateado, ele fica desnorteado, ele se sente muito mal no outro dia, a semana vai muito mal. Então a gente vê uma transformação no todo o contexto de vida do João, através de um hábito que ele adquiriu. Esse hábito, gente, a gente nota que no início foi um acaso, depois ele começou a se tornar um ato repetitivo, um ato constante, e que antes não fazia diferença na vida dele, agora faz. Quem a gente vê aí? A gente vê aí uma famosa questão de um ato obsessivo, um ato compulsório que começa a afetar todo o contexto psicológico e emocional do João. Um ato que ele adquiriu na vida dele e começa a se manifestar na vida dele de alguma maneira. E o que isso acaba se processando, esse exemplo, num plano astral? Simples. Nós podemos, através desse exemplo, podemos aqui dar exemplos de características da obsessão. Kardec trata essa questão da influenciação de manias, de pensamentos, de energias e de relações entre espíritos, no caso da obsessão, ele classifica em diversas etapas a obsessão. E nós temos aqui, naquele primeiro momento de João, quando vai se relacionar com alguém, podendo ser chamada de uma obsessão simples, se enquadrar num caso. Ele se encontra num local onde as energias, os pensamentos, as emoções não são muito saudáveis. E tem pessoas que não têm o mesmo motivo de João, de se divertir lá. Elas querem ir para lá com um motivo diferente, elas querem encontrar alguém para se relacionar, elas querem curtir a vida doidado, a libertinagem, o erotismo, a sexualidade desenfreada, enfim. João não era assim, só que ele se meteu num local onde tem muitas pessoas que pensam diferente dele e que estão ali com outros motivos. E essas pessoas, elas, por uma afinidade vibratória, elas atraem espíritos dessa maneira, espíritos que têm essa necessidade, espíritos em sofrimento, porque são ignorantes das verdades espirituais e se encontram muitas vezes ali ligados a esse tipo de pessoa pela energia e pensamento que essas pessoas emitem. E esses espíritos, junto com essas pessoas, através dos seus pensamentos, acabaram levando a João a cometer esse ato naquela noite, um ato que ele nunca tinha feito até então. Então, nós podemos caracterizar isso como a chamada obsessão simples, que funciona através de uma sugestão de pensamentos, de ondas mentais, de imagens mentais que são jogadas no mental da pessoa, do ser humano, e ele acaba, com o seu livre-arbítrio, consentindo com aquilo, porque ele se afiniza àquilo. Porque, primeiramente, ele está naquele local. Primeiramente, ele teve a capacidade de escolher se ele queria fazer aquilo ou não. Então, ele não foi forçado àquilo, foi sugestionado a ele e ele aceitou, pela afinidade que ele se encontrava naquele local. Então nós temos aí um caso de obsessão, uma obsessão simples, espíritos que vão coagindo as pessoas pela sua vontade, pelos seus pensamentos, e esses pensamentos influenciam as pessoas que estão à sua volta e que se afinizam com ele. Por exemplo, eu estou andando pelas ruas e eu estou naquele dia triste, chateado com alguma coisa. Com essas minhas ondas mentais, com meus pensamentos, eu acabo me ligando a uma corrente mental, a uma força mental de outros espíritos que se encontram pelas ruas nessa mesma condição. E inconscientemente esses espíritos passam a pensar numa mesma frequência que eu e acabam muitas vezes sendo atraídos para mim. Eles me seguem sem muitas vezes terem consciência disso, simplesmente pela questão energética de afinidade. E esse espírito com seus pensamentos, que muitas vezes, mesmo sendo de tristeza, diferem dos meus, no momento que eu passo a não pensar mais com tristeza e sigo a minha vida naquele dia, aquele espírito continua muitas vezes ligado a mim. E os pensamentos de tristeza dele agora vão começar a me remeter a um estado de tristeza, de pessimismo, de descrença, de infelicidade, inconscientemente. E isso seria uma sugestão, uma influenciação mental do espírito naquele caso, uma condição mais simples. Então,
Nós temos aí esse caso também de sugestão de uma obsessão simples, de um espírito que acaba se ligando a nós e começa a nos influenciar de alguma maneira. Temos aqueles que são inconscientes e temos os conscientes. O que seriam os conscientes? Espíritos que se ligam a nós, que têm algum objetivo por trás disso, e eles ficam nos influenciando a fazer alguma coisa. Então eu tenho algum espírito que não gosta de alguém com quem eu me relaciono, e ele quer que eu, de alguma maneira, interfira na vida dessa pessoa para prejudicá-lo. Ele não consegue influenciar essa pessoa diretamente, então esse espírito me influencia de alguma maneira para que eu me irrite com ela, para que eu me distancie dela, para que eu passe a perna nela. Então essa influenciação me acerta e, consequentemente, eu, abrindo campo para esse espírito que me influenciou, eu vou lá e agrido aquela pessoa que ele não consegue influenciar diretamente. Isso também é uma obsessão simples que se processa através da sugestão de pensamentos. Tá bem? Nós vamos fazendo aqui uma breve pausa para o nosso intervalo e já voltamos com o programa, tá bem, gente? Um minutinho. Não saia daí, o programa Mensagens do Grande Coração volta já. Editora do Conhecimento, visando a disseminação de obras espiritualistas para leitores que se preocupam com a sua evolução. Acesse o nosso site e conheça o nosso acervo de livros que podem fazer parte da sua biblioteca. edconhecimento.com.br ou ligue para mais informações. DDD 19 3451 5440. Letra que Fala. Livros, CDs, DVDs e muito mais. Acesse letraquefala.com.br e fique por dentro dos nossos produtos. Gostou da Rádio Irmana? Ela foi desenvolvida e toda a sua operação está a cargo da Plug Sistemas e Soluções. Além de web rádios, a Plug desenvolve sistemas de gestão ERP para pequenas e médias empresas, sistemas personalizados para o seu negócio, e-commerce e lojas virtuais. Fale agora mesmo com o consultor da Plug. DDD 11 4305 7868 ou acesse plugdesenvolvimento.com.br. Você está ouvindo Rádio Irmana, auxiliando a mudança que você quer ver no mundo. Voltamos a apresentar programa Mensagens do Grande Coração. Voltando então, pessoal, do nosso intervalo, nós agradecemos aí a vocês que estão nos ouvindo hoje, damos as boas-vindas àqueles que chegam agora, sejam bem-vindos à Rádio Irmana. Nós estamos hoje aqui no programa Mensagens do Grande Coração, com a nossa equipe, falando a respeito, dando breves noções a respeito da obsessão. Como nós estávamos exemplificando aqui o último exemplo, né, de João, que era um cara que começou a receber sugestões e tudo mais. Estamos aqui acabamos a primeira parte do programa dando um exemplo de sugestão no processo de obsessão simples. Vale lembrar que nem toda sugestão espiritual que nós recebemos ao longo de nossas vidas, de bons espíritos, de maus espíritos, se classificam com um tipo de relação obsessiva, não é? Então, nós estamos rodeadas por espíritos, muitas vezes nos influenciam, mas posteriormente esses espíritos não têm uma afinidade tão íntima conosco e não conseguem se ligar a nós, e nós não abrimos campo para isso. Então esses espíritos ficam restringidos até somente naquele momento que eles nos influenciaram, só que depois eles não conseguem mais. Então nem toda influenciação que nós recebemos, no caso aqui uma influência negativa, caracteriza uma obsessão em si, porque no caso da obsessão por influenciação, uma obsessão simples, seria uma pessoa que recebe uma influenciação e constantemente ela recebe essa influenciação de diversos espíritos, até que chega um certo espírito que se afiniza com ela, porque ela sempre está aderindo, ela está sempre atraindo para si aquele tipo de pensamento e emoção, e ela obedece àquele tipo de comando, de sugestão que o espírito está dando. Aí esse espírito escolhe ficar ao lado dela e se utilizar dela para atingir seus objetivos, né? Seja para ele, seja contra essa pessoa aí. Então, nesse caso, a obsessão é quando a pessoa começa a se afinizar com um espírito que sugestiona diversas situações para ela. No caso de uma obsessão simples,
Nós podemos aqui caracterizar um outro tipo de obsessão que se enquadra dentro de uma classificação que Kardec chama como fascinação. Que Kardec e alguns outros espíritos, outros autores espirituais, tratam como uma a pior obsessão, porque é a mais difícil de notar e é a que causa muitas vezes maior estrago. Vamos lá. Então, eu sou essa pessoa, vamos voltar ao João, então, que tem esse conceito aí de... Não, vamos fazer um outro exemplo. Eu sou uma pessoa que tem um relacionamento, sou casado, tenho uma esposa, e está tudo bem na esposa, né? Com a minha esposa, meu relacionamento em casa, meu trabalho está indo bem, nossa casa, estamos começando o nosso futuro, né? Temos a nossa casa, os dois trabalham, está tudo certo, a vida é boa demais, carro, casa na praia, só não temos ainda um filho, tá? Mas temos uma vida legal. Só que nossa vida, a gente deu um enfoque no material, então eu deixei de lado o contexto das minhas emoções. Eu não me entendo muitas vezes as minhas emoções, os meus pensamentos que eu tenho, meus problemas emocionais. Minha mulher também não. Em casa eu não tenho nenhuma religião, nós não temos essa fé de ir na missa, de ir num terreiro, de ir num centro. Nós temos somente a questão de vivenciar uma vida boa, com conforto, com alegria, com viagens, com família, enfim, essa é a nossa vida. De um momento para cá, tendo espíritos que não gostam de mim, eu no caso o esposo, e de certa maneira começam a me agredir. Nesse caso, espíritos que são classificados muitas vezes como inimigos nossos, que tiveram relações tóxicas ao longo das diversas existências que nós já tivemos e que se ligam a nós por um laço de ódio, por uma atração de coisas mais mal resolvidas. Então esse espírito que me acha nessa encarnação, porque ele precisa me achar muitas vezes para atuar em cima de mim, porque são milhões e milhões de espíritos vivendo nesse planeta, ele começa a elaborar um plano em cima de mim. No caso aqui temos exemplo de, poxa, a minha relação com a minha esposa está indo muito bem, eu vou destruir a vida desse cara, começando pela relação. Então no meu trabalho, existem pessoas que ele começa a influenciar para me prejudicarem, ou no caso aqui tem uma relação comigo. Então, de alguma maneira esse espírito encontra campo em mim, porque eu sou uma pessoa que não dou bola para minhas emoções, eu estouro muitas vezes com a minha mulher, eu tenho discussões constantes com ela, embora a gente não brigue, de se agredir, embora a gente não se separe, embora a gente tenha uma relação com fidelidade, nós vivemos brigando de tempos em tempos. Então chega um momento que no trabalho eu começo a receber uma influência desse espírito de uma maneira mais agressiva. Eu começo a receber blocos de ideias, imagens mentais sobre determinada pessoa, determinada moça do meu trabalho. E essa moça também começa a sofrer uma influência desse espírito, com imagens minhas. Eu chego no trabalho, essa pessoa que nunca me relacionou comigo começa a me olhar de uma maneira diferente, começa a conversar comigo de uma maneira diferente, começa a se aproximar numa abordagem mais íntima, me sugestionando alguma coisa que nem ela sabe. Em casa, as minhas brigas começam a se tornar mais constantes, porque eu não tenho o hábito da prece durante meu sono, eu não procuro me conhecer como ser humano, eu não procuro conversar com a minha mulher e ter uma relação franca, a gente não procura se conhecer, nós dois. Então nós começamos a nos distanciar aos poucos. Durante meu sono, esse espírito, ele me bombardeia com imagens mentais, ele fala para mim o que eu devo fazer, ele me sugestiona ideias e cria imagens que demonstram me relacionando com essa pessoa do meu trabalho, tendo relações íntimas, amorosas com essa pessoa. Eu chego no trabalho já e eu começo a ter pensamentos com essa pessoa. Eu sei que são errados, mas começam a brotar na minha cabeça. E como eu não tenho autocontrole, como eu não tenho fé, eu não tenho uma autodefesa. Eu acabo a entrar naquela onda, a entrar naquele pensamento. E aquela pessoa que também está ali, se encontra no meu trabalho, também começa a se enquadrar nisso, porque também ela está sendo influenciada. Durante o meu sono, o meu espírito, por essa influenciação, ele começa a ser levado a localidades no astral, em que esse espírito que me persegue, junto a outros, bombardeia mais ainda numa reprogramação mental do meu consciente, do meu inconsciente, com figuras dessa pessoa. E até que um dia, eu sabendo que aquilo ali é uma coisa errada,
eu acabo cedendo às minhas emoções, ao meu coração, porque eu chego perto dessa pessoa, meu coração começa a pulsar. Nesse momento o espírito, ele age nos meus chakras, com a sua energia, com o seu magnetismo, nos momentos que eu estou perto dessa pessoa, me bombardeando com uma energia de emoção, de sexualismo, de erotismo, de uma libido exacerbada também nessa pessoa. Então eu acabo me relacionando com essa pessoa de uma maneira. Eu acabo começando a destruir a minha relação em casa, já destruí, né, na verdade, quando eu me relacionei com a pessoa. E aí se caracteriza, nesse caso, diversas situações que nós vemos aí com diversas pessoas e relacionamentos, como uma fascinação. Durante esse processo, os meus amigos, as pessoas mais próximas tentaram me convencer, tentaram me ajudar, foram influenciadas por bons espíritos. Cara, isso aí não está certo, para com essa aventura, para com isso aí, corta essa mulher que ela está muito metida para tua bola, está te influenciando, está vindo na tua volta, né? Então, corta, tem uma pessoa legal em casa, não destrói isso. Então, essa pessoa foi influenciada de maneira positiva, mas ela se isolou, ela achou que as pessoas estavam cuidando da vida dela demais, ela achou que as pessoas não estavam com a cabeça no lugar, estavam sendo chatas demais, ela se isolou. E ela foi passando por esse processo de isolação, que é uma característica da fascinação. O espírito tenta te tirar de todos os meios que podem te ajudar para reprogramar a tua mente, com mensagens, com imagens, com técnicas magnéticas, a fim de prejudicar no teu dia a dia. E é uma das técnicas que os espíritos usam nesse processo de fascinação. E Kardec trata esse processo de obsessão, e acontece muito, gente, muito. E ele é muito sugestivo, ele é muito sutil. Ele começa aos poucos. Ele começa com um processo de obsessão simples, de sugestões. Ele trata como sendo um dos mais perigosos. Joseph Gleber trata como sendo um dos mais perigosos, porque ele é muito sutil. Ao contrário de um processo de obsessão, uma classificação que seria a mais complicada, no caso, no Livro dos Espíritos, tida como a subjugação. Isso. Esse processo é quando o espírito toma posse, muitas vezes, do corpo da pessoa. Ele tem uma simbiose energética tão grande com essa pessoa que ele acaba tomando posse do corpo dessa pessoa. E ele controla essa pessoa, literalmente, com o seu sistema nervoso, agindo na vida dela a causar situações negativas no campo mental dela. A pessoa começa a fazer algumas coisas meio consideradas loucuras. A pessoa vai lá, se pela no meio das pessoas, né? Tira suas roupas em um local público. A pessoa toma posturas de extrema irritação, de violência. A pessoa se atira em cima dos móveis, em cima das pessoas, no trânsito, toma atitudes impensáveis, quase suicidas. Então o espírito tem uma atuação muito mais forte nessa pessoa, subjugando ela, as vontades dela, até tomando o corpo dela, porque a pessoa se deixa levar nisso, porque ela já está envolvida demais com esse espírito. Mas esse processo ele é muito nítido de ver que a pessoa está tendo problema e ela pode receber ajuda desse jeito. O processo de fascinação não, a pessoa se exclui e as pessoas tendem a pensar que a pessoa quer destruir com a vida dela, que a pessoa é egoísta, que a pessoa quer destruir com a família. Então é muito mais fácil de ter uma apatia do que um sentimento de amor para auxiliar essa pessoa. Aí o obsessor tem mais êxito nesses casos. Ele pode levar essa obsessão de fascinação a um caso de obsessão complexa. O que seria isso? Ele começa a utilizar de artefatos e tecnologias de âmbito extrafísico, astralino, de âmbito espiritual, desenvolvido por espíritos trevosos, que manipulando o magnetismo das pessoas, os pensamentos e as energias do plano extrafísico, densificam e materializam estruturas parasitárias, aparelhos e tecnologias parasitárias de âmbito espiritual, que são alojadas nos corpos espirituais, nos corpos sutis dos obsediados, e que transmitem comandos, ordens mentais, emoções e sentimentos que vão agravar aquela situação de fascinação, de obsessão que essa pessoa está sofrendo. Vejam, pessoal, isso aqui é uma abordagem breve sobre a obsessão, é muito complexo. Então, não temos como aqui caracterizar todo esse processo detalhadamente. Levaríamos horas e horas aqui para falar sobre isso. Então, uma breve noção sobre algumas classificações e não paramos aqui. Nosso irmão aqui vai continuar a nossa abordagem. Pois é, meus amigos. Vejam que quando o irmão aqui comenta sobre a obsessão, há algo em comum que a gente vê em todos os casos, né? Desde a obsessão simples até a subjugação,
que é o constrangimento de um espírito sobre outro. Então, esse espírito desencarnado aqui, como nos casos que o irmão estava comentando, ele constrangia o outro espírito, no caso o encarnado, a realizar as ações que ele desejava, né? Aos poucos foi minando todo o campo mental, até que esse encarnado se encontrasse aí num momento mais complicado, em que fica difícil, né, se libertar das garras aí que esse espírito traz para ele. Pois é, mas aqui ele comentou essa questão de um espírito desencarnado sobre um espírito encarnado. Será que há outro tipo de obsessão? Outros tipos, melhor dizendo, né? A gente aqui trata de um tema chamado obsessão familiar, né? Que a gente quis trazer hoje aqui no programa para vocês. Mas o que seria obsessão familiar? Seria obsessão de espíritos familiares em cima de espíritos encarnados? Espíritos desencarnados que eram familiares e que hoje obsidiam espíritos encarnados? Seria isso? Não, meus irmãos. Vejam que aqui a gente quer falar de uma obsessão de encarnado para encarnado e que usamos do nome obsessão familiar porque essa obsessão ela se dá de encarnado para encarnado muito no campo familiar mesmo, né? No campo das relações familiares, das relações íntimas. E se a gente pensar que todos nós somos espíritos, a gente se lembra que essa obsessão continua sendo caracterizada como obsessão de espírito para espírito, só que nesse caso os envolvidos estão encarnados. Mas como isso se dá, né? Como isso pode acontecer se os dois estão encarnados? Vejam bem, nos dias atuais a gente tem uma mania que a gente pegou aí com o tempo, né? De tudo se ligar muito ao plano material. Então a gente se liga muito aos objetos, muito às coisas que a gente compra, que a gente ganha, coisas que são realmente da matéria. E quando a gente vai se relacionar com outra pessoa, com outro ser vivo, a gente acaba tratando ele como um objeto também. A gente se esquece que ali há uma vida que tem sua individualidade, que tem seus pensamentos, seus sentimentos, suas vontades, suas emoções. E quando a gente traz esse tipo de pensamento que eu estou trazendo para vocês, a gente, visualizando um pouco a questão familiar, a gente se lembra das relações de posse que ocorrem, né? Tanto de seres num relacionamento amoroso, como também num relacionamento entre pais e filhos, como por exemplo uma mãe e um pai que tem o seu filho e tem aquele sentimento de posse, não querem deixar o filho resolver aquilo que ele deseja, os filhos têm que seguir somente aquilo que o pai, que a mãe quer, ou no relacionamento amoroso, né? O marido impõe à mulher que ela não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, ou a mulher impede que o homem faça isso ou aquilo por ciúmes, né? Por dificuldades de fé no parceiro, na sua relação. Então a gente começa a ver que, novamente, há a caracterização de uma coisa, que é o constrangimento de um sobre o outro. Então a gente começa a ver aí que também há essas obsessões nas relações de encarnado para encarnado. Isso se dá muito nos processos de pais com filhos e filhos com pais. Por que se dá muito isso? Porque geralmente as famílias, elas, como o irmão falou aqui, elas são postas juntas, reencarnam, né, em uma relação familiar, justamente para resgatar débitos do passado, isto é, dificuldades que tiveram em um momento, em outras vidas, dificuldades que uma impôs para a outra. Então eles vêm no seio familiar para resgatar isso, para aprender um a amar o outro. Só que muitas vezes a gente vê pai, mãe, que utilizam do aspecto de ser pai ou de ser mãe, impondo aí algumas cargas emocionais, né, nos filhos, né? Querendo que os filhos façam isso ou aquilo, porque é pai, porque é mãe, ou o filho impondo aí alguma questão emocional sobre o pai, sobre a mãe, fazendo que os pais e as mães
simplesmente façam tudo que os filhos querem. Então os pais estão na pindaíba, né, como aqui a gente utiliza, né, estão sem dinheiro, e mesmo assim o filho obriga os pais a comprar aquilo que ele quer, faz um jogo emocional com os mesmos. Isso se dá de diversas formas. Então a gente começa a ver aí que também há uma relação tóxica de encarnado para encarnado. A gente tem que entender que nós, como individualidades, como espíritos que somos, devemos impor limites ao próximo, seja ele nosso pai, seja ele nossa mãe, nosso filho, nosso primo, nosso tio, seja quem for, nosso marido, nossa mulher, enfim, a gente tem que colocar limite. Por quê? Porque nós gostamos, temos vontades, temos emoções, e muitas vezes as pessoas querem nos impor algo que a gente não quer. E se a gente deixar, essa coisa cada vez mais toma proporções maiores e acabam assim limitando a ação desse espírito na sua própria vida. Um exemplo simples disso é um filho que deseja, por exemplo, fazer faculdade de música, mas o pai é cirurgião e quer que o filho seja cirurgião também. E o filho não pode fazer música, porque é uma afronta à família, ao legado da família que leva à medicina. Então vejam muito bem aí coisas que acontecem no campo familiar e que se tornam extremamente dificultosas para os envolvidos. E isso, pessoal, por que isso acaba caracterizando uma obsessão? Porque vejam bem, no início essa carga de sentimento, ela é pequena, mas com o passar do tempo, o filho, o pai, enfim, os envolvidos, eles começam a sentir raiva, eles começam a sentir ódio, eles começam a ficar nervosos e revoltos com essa situação. E com o passar do tempo, eles começam a gerar mágoas, gerar dificuldades, e muitas vezes até se afastam. Então tem pais e filhos que não se falam, tem marido e mulher que acabam se agredindo, chegar ao ponto de se agredir, né? E se separar. Às vezes o marido ou a mulher acabam presos por alguns atos que cometem uns contra os outros, né? Agressões, muitas vezes até físicas. Então a gente começa a ver que uma relação tóxica com o tempo, ela pode se tornar uma obsessão entre encarnados mesmos, ela pode se tornar, se caracterizar uma obsessão, ou seja, um espírito constrangendo o outro a fazer aquilo que ele deseja. E isso, pessoal, embora pareça simples da gente ver aqui no plano físico, porque a gente vê isso acontecer muito, não é mesmo? Isso segue no plano astral. Como que isso segue no plano astral? Pois bem, quando os envolvidos na obsessão, eles dormem, eles se desdobram. E quando eles se desdobram, aquele que é a pessoa que constrange a outra, né, que é o obsessor, ele vai à sua vítima durante o sono, pegá-la para que essa durante o sono faça coisas para ela, siga aí essa obsessão, siga esse momento de constrangimento até do outro lado, né? Até durante o momento que deveria ser de nosso refazimento, a gente segue sendo constrangido. E isso, pessoal, a gente começa a compreender que essa relação tóxica, ela vai além da matéria, porque muitas vezes quando a gente pensa mal sobre alguém, a gente cria aqui, como falamos no programa passado sobre os clichês mentais monoideístas, né? As pessoas geram uma duplicata da outra e começam a emitir ondas mentais de raiva, de ódio, de negação, de dificuldade contra a outra. E isso, como o irmão aqui comentou no início desse programa, que nós, ao nos relacionarmos com as pessoas, criamos elos energéticos entre nós mesmos, porque nos gostamos e acabamos adquirindo aí uma ligação energética, né, uns com os outros, seja de amor ou seja de ódio. E ao criarmos essa duplicata, nós emitimos essas ondas mentais para o nosso irmão. E então esses sentimentos de raiva, de ódio começam a atingir até durante o nosso cotidiano. Então de repente eu deixei de fazer algo para alguém que me pediu para fazer alguma coisa. Quando essa pessoa chega e vê que eu não fiz, ela começa a emitir ondas de raiva, de ódio para mim. Quando vê, lá longe dela, eu começo a ter dor de cabeça, começo a ter um enjoo, algo assim, né? Algo negativo. E isso provém das ondas mentais, das ondas de raiva e de ódio que essa pessoa emite para mim. Então a gente começa a ver aí, bem breve, pessoal, bem rápido, isso é algo
autoobsessão, como o irmão falou aqui, é algo que a gente deve estudar muito. Há diversas obras e pode ser que num próximo programa a gente aborde somente um desses temas que estamos aqui falando. Então a gente viu aí a obsessão entre familiares, entre encarnados, não é mesmo? Bom, pessoal, dito isso, juntando todos esses assuntos aqui falados até então, é impossível a gente não tocar bem de leve no fato de existir a autoobsessão. O que é a autoobsessão? Ela nada mais é do que nós mesmos sendo os nossos próprios algozes, os nossos próprios inimigos. Ou seja, não há influenciação direta do espírito sobre nós. Nós mesmos, através das nossas crenças limitadoras e dos nossos comportamentos diários, a gente acaba se perdendo. A gente acaba fazendo coisas e nos auto-obsediando. Como isso ocorre? Isso ocorre da seguinte forma. Por nós termos muitas tarefas no dia a dia e cada vez mais em relação a crises e ter que trabalhar para conseguir dinheiro, para conseguir manter a nossa casa, a gente acaba esquecendo um pouco do nosso lado espiritual e do nosso lado emocional. Tendo em vista isso, a gente esquece da gente, a gente acaba não nos autoconhecendo e se despreocupando conosco mesmo. Então, atrelados ao dia a dia, às funções do dia a dia, nós nos perdemos e nós nos colocamos limitações. Pelo fato da gente não se autoconhecer, é isso que acontece. A gente se limita muito ao material e esquece do emocional. A autoobsessão ela chega discreta através da culpa, através da vitimização. E pelo fato, como já mencionamos aqui, da gente não se conhecer, é muito mais fácil então encontrar terceiros para serem os culpados das mazelas que nos acometem no dia a dia. Por exemplo, começa tudo a dar errado na nossa vida, ou num dia mesmo a gente se acidenta, tem um problema em casa, tem uma discussão séria com alguém da família que a gente gosta muito, e assim começa um desequilíbrio. E através dessa problemática a gente fica com um pensamento fixo nesse fato. A autoobsessão nada mais é do que um pensamento fixo em algum fato, em algum acontecimento. E assim a gente vai moldando aquela ideia e aquela energia fica no nosso entorno, fica impregnada na gente, porque como nós já sabemos, o pensamento cria, o pensamento tem força. Então a gente cria essa energia na nossa volta. Automaticamente a gente atrai presenças naquela qualidade, naquela densidade. Mas essas presenças nada mais foram do que atraídas para nós. Não foram elas que resolveram, por algum motivo que não se sabe qual, nos influenciar. Nós mesmos nos demos este trabalho. Eles não precisam fazer mais nada, além de ficar ali aproveitando aquela energia que a gente está doando para eles, que a gente está presenteando a eles. Bom, pessoal, tendo dito isto, nós precisamos saber que a autoobsessão se dá mais ou menos assim, tá? Tendo que ser usado aqui um bom senso, né? Para a gente saber distinguir algumas coisas. E para que nós saibamos sair disso, é necessário um pouco de esforço da nossa parte. E esse esforço, ele requer paciência e calma conosco mesmo. Porque, como nós já falamos aqui também, a gente se vitimiza muito e acha muitos terceiros para serem culpados. Então, quando a gente está nesse processo de autoobsessão, nós podemos achar que isso é culpa da sociedade, isso é culpa da política, isso é culpa de, fatores externos que estão acontecendo ao nosso redor e nunca nossa culpa. E a gente nunca pensa que nós podemos ter causado isso. Às vezes a gente até pensa que fizeram algum trabalho para nós, que alguém demandou contra nós, que isso é olho, né? A gente pensa muito nisso. Só que, pessoal, será que a gente é tão importante assim para ter tanta demanda contrária a nós?
O que a gente está fazendo de tão bom para ter tanto olho, para ter tanta maldade sendo direcionada a nós? A não ser que sejamos um espírito de luz aqui na Terra, isso não acontece. Quem nos prejudica somos nós mesmos. Então, pessoal, para sair disso, o que precisamos fazer? É necessário ter o hábito da oração. A oração é um mantra, são palavras que nos ligam ao divino. O que o divino faz? O divino cura, pessoal. Deus cura. As religiões nada mais são do que ferramentas que Deus nos proporciona para que nós nos curemos. Nós já tivemos muitas encarnações, já passamos por muitas experiências e a gente não sabe o que nós fizemos, mas se nos autoconhecermos, se a gente se propor a se autoconhecer e a perceber aquela podridão que tem dentro de nós, porque é exatamente isso que tem, alguma podridão, se a gente reparar nisso, nós vamos conseguir perceber algumas coisas a serem melhoradas e algumas coisas a serem mudadas. Outro fator que pode nos ajudar muito é um tratamento psicológico, dependendo da intensidade da autoobsessão. Porque a autoobsessão faz com que a gente se limite, fixe o nosso pensamento muito em alguma coisa e o nosso cérebro acaba trabalhando apenas nisso. Então, um acompanhamento de um profissional da área psicológica é muito bem-vindo, pessoal. Mas, se a obsessão, se nós conseguimos identificar que a obsessão não é tão intensa, que nós ainda podemos reverter a situação dela, o Evangelho, pessoal, o Evangelho é um tratado de psicologia, tem tudo ali para que a gente se autoconheça e que através desse autoconhecimento a gente vai conseguir lidar melhor com o outro, com os fatores externos que acontecem a nós. Outra coisa que nós indicamos aqui também é que a gente faça metas. Onde queremos chegar e por que queremos chegar. Como a gente vai lidar com a nossa vida a partir desse momento. Acho que a gente faça anotações diárias sobre como foi o nosso dia, né? Procurando no próximo melhorar alguma coisa. A gente indica também leituras edificantes, alguma leitura que a gente gosta de fazer, pode ser de autoajuda, pode ser espiritualista. Esses livros têm muita indicação legal, pessoal. E, principalmente, a gente indica que se tenha esse autoconhecimento, que a gente já vem batendo nisso em vários programas, né? Que a gente se autoconheça para que as coisas melhorem à nossa volta e que nós nos coloquemos como pessoas ativas na nossa vida e não passivas, porque isso, tudo o que acontece na nossa vida é reflexo das nossas ações e dos nossos pensamentos. E a autoobsessão chega muito sutil devido à ilusão do dia a dia, né? Devido a esse materialismo exacerbado que nós temos. Então, pessoal, o tema de hoje era esse, obsessão familiar, autoobsessão. Foi só uma simples ideia, né, que nós quisemos passar aqui para vocês. É bom que nós tenhamos bom senso nesse assunto, que a gente pesquise um pouco mais sobre ele, faça leituras acerca disso, né? E vamos terminando aqui o nosso programa. E lembrando também que qualquer dúvida, qualquer colocação que vocês queiram fazer, vocês podem acessar a página no Face da Rádio Irmana, do programa Mensagens do Grande Coração. Me desculpe, pessoal, é só o Facebook do Mensagens do Grande Coração. Coloquem ali qualquer dúvida que vocês queiram colocar. Nós disponibilizamos na página também alguns textos de autoajuda, de espiritualidade. E é isso aí, desejamos um ótimo dia a todos, espero que a gente tenha conseguido levar algum conhecimento para vocês e despertado também a vontade de estudar sobre o assunto para que a gente se autoconheça e saiba distinguir essas interferências na nossa vida. Muito obrigada, um bom dia a todos. Você ouviu o programa Mensagens do Grande Coração.
Rádio Irmana, programação 24 horas com você. Rádio Irmana, apoio, Editora do Conhecimento, Letra que Fala e Plug Sistemas e Soluções.